Nesse tutorial eu vou estar mostrando como podemos fazer um Hello World, ou seja, um Olá Mundo, em linguagem de máquina, sem necessidade de nenhuma linguagem de programação, apenas com as instruções do próprio sistema operacional do processador Intel, Intel x86 de 32 bits, mas pode ser feito em qualquer processador, que seja da Intel de 32 ou 64, ou E eu vou estar mostrando como fazermos isso, escrevendo em um arquivo diretamente binário, ou seja, não vamos utilizar a linguagem de programação, interpretadores ou compiladores. O arquivo será escrito diretamente em binário e será feito apenas usando um editor de texto binário. Esse tutorial ele vai ser dividido em três partes. A primeira parte, que é esse vídeo, será entendermos os conceitos que vão ser necessários para ser feito esse Olá Mundo em uma linguagem de máquina. E no segundo tutorial, vamos realmente fazermos isso em um arquivo .com. Eu vou explicar depois que tipo de arquivo é esse. E a gente vai fazer essa execução desse arquivo .com tanto em uma máquina virtual, com o Windows XP, no meu caso, e tanto no emulador de DOSBox, para você não necessitar ter que baixar uma máquina virtual com Windows, apenas baixando um programa de emulação. No terceiro tutorial será feito a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais avançada, utilizando linguagem de máquina no Linux, com, do formato ELF. Então, nesse primeiro tutorial, nós vamos entender primeiro os conceitos que vão ser necessários para fazermos um Hello World sem necessitar de uma linguagem de programação. Como podemos fazer isso? É, Utilizando apenas linguagem binária, ou linguagem de máquina, a linguagem que o processador entende. Como comunicamos diretamente com o processador? Aqui a gente tem alguns exemplos de como é feito um Hello World em diferentes linguagens de programação. Aqui eu tenho exemplo em Python, em C, em Assembly, e você não necessita saber nenhum. É necessário que você saiba alguma linguagem de alto nível, mas você não precisa saber, por exemplo, Assembly para fazer isso. Mas se você souber, vai ajudar muito. Mas eu vou explicar os conceitos necessários para fazermos em binário. E se você quiser, você pode se aprofundar mais depois. Aqui nós temos os exemplos de como fazermos isso e o executável criado nessas três linguagens. No caso, no Python, como é uma linguagem interpretada, o executável foi criado utilizando o PyInstaller, que é uma biblioteca que faz um meio executável, não é um executável direto, mas ele vai servir como exemplo. E aqui a gente tem os tamanhos desses arquivos binário, ou seja, todo esse código foi traduzido em cada linguagem e o código em assembly, o binário ficou com 636 bytes, em C mais de 8.000 bytes, e em Python ficou um valor enorme. Como nós vamos fazer em linguagem binária, nós vamos escrever cada byte, ou seja, se a gente quisesse fazer exatamente o que esse arquivo Hello World está fazendo em linguagem de máquina, nós teríamos que escrever 636 bytes um por um. Só que para facilitarmos, primeiramente nós vamos entender como fazer isso em um formato de executável.com, que é o executável mais simples que não é utilizado hoje em dia nos sistemas operacionais mais modernos, mas ele é muito bom para entendermos pelo menos a teoria e depois vamos passar para algo que é mais prático, que é do Linux, na terceira videoaula. Aqui a gente vai ver a diferença da linguagem de máquina, realmente, e da linguagem assembly, porque muitas pessoas confundem esses dois. Aqui eu peguei os dois binários que eu fiz desse código.c e desse código assembly e desmontei ele, ou seja, usei um disassembler, no caso o objdump, que é um disassembler bem famoso, e basicamente a gente fez a engenharia reversa desses binários. E aqui, na direita, a gente vê o código assembly que foi feito do binário do C, esse primeiro aqui. E aqui nós vemos o assembly do próprio binário que a gente fez na linguagem assembly. Por isso que ele é tão parecido com o código original,
porque foi feito em Assembly. Só que o que nós vamos fazer não é fazermos o Hello, o Olá Mundo em Assembly, e sim na linguagem de máquina, que é essa linguagem aqui. No processador é feito depois de ser feito o código assembly, durante a compilação, ele é gerado, por fim, os opcodes, que são interpretados pelo sistema operacional e pelo processador, para, de fato, ser um arquivo executável de máquina. Então, a gente vai criar cada byte exatamente como está nesses retângulos vermelhos aqui. Nós vamos criar byte por byte e vamos entender o que cada byte funciona. Aqui eu tenho um exemplo de o que seria realmente o Hello World em uma linguagem de máquina. Aqui a gente tem em alto nível escrito em Python, embaixo a gente tem em alto nível ainda escrito em C, a gente tem Assembly lá em cima, como eu mostrei, mas por fim, na linguagem de máquina seria apenas os operadores que são executados um por um com cada byte. Aqui a gente tem, por exemplo, cada 2 caracteres desses é um byte escrito em hexadecimal. E aqui é isso que o processador entende, no fundo. Sempre que utilizamos uma linguagem de alto nível, no final vai ser convertido para isso, que é interpretado pelo processador como 0 ou 1, como ligado ou desligado. E aí, primeiro a gente vai entender esses conceitos e na próxima aula eu vou mostrar a vocês quais vão ser os conceitos que vão ser necessários para criarmos o Hello World em linguagem de máquina em um arquivo.com. Então é isso. Até o próximo tutorial.